Qual das confissões cristãs tem o Antigo Testamento correto, segue o cânon correto do Antigo Testamento? Será que é o protestantismo? Será que é a Igreja Romana? Ou será que é a Igreja Ortodoxa? Para sabermos disso, nós temos que recorrer às testemunhas mais antigas do cristianismo, os padres da Igreja. E dentre os padres da Igreja, temos que recorrer aos primeiros, aos padres antenicenos. Eles são os cristãos primitivos e eles são os que podem nos esclarecer sobre o cânon verdadeiro usado na igreja primitiva. Se você quer saber o que os padres antenicenos diziam a respeito do cânon, qual é o cânon verdadeiro, qual é o cânon que eles usavam, fique até o fim deste vídeo. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Como de praxe, como de costume, já é tradição deste canal eu usar o dicionário de crenças dos cristãos primitivos do David Berkot, que é um autor protestante. Aliás, essa obra também é de uma editora protestante. Portanto, uma obra insuspeita. Então, nós vamos às citações dos padres da igreja. Eu só vou interferir para fazer alguns comentários. Mas, basicamente, o vídeo vai ser um vídeo de citações dos padres da igreja. Então, o vídeo vai ser longo. David Berkot ele deixa uma nota antes dos textos. Os livros deuterocanônicos, geralmente chamados de apócrifos, são os livros do Antigo Testamento que foram incluídos na Septuaginta, mas que os judeus apagaram de seu cânon no fim do primeiro século. Citações cristãs dos livros deuterocanônicos. 2, porque os judeus apagaram esta obra. 3, a posição da igreja primitiva com relação a estas obras. Então ele dividiu em 3 partes. Vou citar, sim, as 6 partes. Então vai ser exaustivo, mas é necessário. Ele deixa uma outra nota, o David Berkot, que é o editor deste livro. A coleção Ante-Nicene Fathers contém mais de 300 citações e referências aos livros deuterocanônicos. As citações a seguir são apenas uns poucos exemplos. O profeta também diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa mesma se tornou a cabeça da esquina. Salmo 118, 22. O que o profeta diz novamente, a assembleia dos perversos me cercou e eles me envolveram como as abelhas fazem com os favos de mel e lançam sorte sobre a minha roupa. Salmo 22, 16, 18. Portanto, uma vez que ele estava a ponto de se manifestar, de sofrer na carne, seu sofrimento foi predito. Pois o profeta fala contra Israel. Agora vem a citação de sabedoria. O autor ele vai citar a sabedoria como inspirado. Ai de suas almas, porque eles se aconselharam com um conselho mau contra eles mesmos, dizendo, prendamos o justo, porque ele nos desagrada. Sabedoria 2:12. E a citação é da Epístola de Barnabé. Essa obra é uma obra oriental, ela foi escrita entre o ano 70 e 130. Então é uma obra que está no final do século I para o início do século II.
Epístola de Barnabé. Então o autor da epístola cita sabedoria como um livro inspirado. Que a sua mão não esteja estendida para receber e recolhida quando for tempo de dar. Essa citação é do Eclesiástico, se encontra na Didaqué. E a Didaqué, ela foi escrita, hoje está convencionado que ela foi escrita no final do primeiro século, mas aqui está entre os anos 80 e 140, é também uma obra oriental. Quando você puder fazer o bem, não o adie, porque a esmola livra da morte. Aqui é São Policarpo, que escreveu ali sua obra por volta do ano 135. Ele cita o Eclesiástico. Ciro, o rei dos persas, disse para Daniel, o profeta: por que você não adora Bel? Daniel respondeu, dizendo: porque eu não adoro ídolos feitos com as mãos. Daniel 14, também conhecido como Bel e Dragão. Santo Irineu cita um texto que não está na Bíblia hebraica, que portanto também não está na Bíblia protestante. Santo Irineu escreveu sua obra ali por volta do ano 180, século II. Por aquela razão, as Escrituras nos exortam com maior vigor: não introduzas quem quer que seja em tua casa, porque numerosas são as insídias do pérfido. Eclesiástico 11:29, citado por Clemente de Alexandria, também um escritor oriental que escreveu por volta do ano 195. A sabedoria de Jesus, o Eclesiástico, diz: toda a sabedoria vem do Senhor. Ela está junto dele para sempre. Eclesiástico 1:1, também citado por Clemente de Alexandria. Esther e Mordecai viveram durante o cativeiro. O livro acerca deles ainda existe, como também o livro dos Macabeus. Tobias se casou com Sara por meio da assistência do anjo Rafael, pois o demônio tinha matado seus primeiros 7 pretendentes. Após o casamento de Tobias, seu pai Tobit recuperou sua visão. Clemente de Alexandria, ano 195. Nossa instrução vem do Pórtico de Salomão, o qual ensinou ele mesmo que o Senhor deve ser buscado em simplicidade de coração. Sabedoria 1:1, citado por Tertuliano, escritor ocidental que escreveu por volta do ano 197. Quem é esse senão Cristo? Eles dizem: vinde, vamos remover o justo, porque nos é odioso. Ele se coloca contra nossas ações. Sabedoria 2:12, citado por Tertuliano por volta do ano 207. Nós descobrimos que o bendito Daniel profetizou na Babilônia e apareceu como defensor de Susana. Santo Hipólito, por volta do ano 205, escritor ocidental. Eles são todos claramente descritos nos livros dos Macabeus. Santo Hipólito, também 205, o ano. Ele também mostra que quando Susana orou a Deus e foi ouvida, o anjo foi enviado para socorrê-la, como também aconteceu no caso de Tobias e Sara. O anjo Rafael foi enviado para curar a ambos. Santo Hipólito, por volta do ano 205.
Como na pessoa dos judeus, Salomão fala novamente desse justo que é Cristo, da seguinte maneira: ele foi feito para reprovar nossos pensamentos e se orgulha que Deus é o seu Pai. Vejamos então se suas palavras são verdadeiras, pois se o homem justo é o Filho de Deus, Deus o ajudará e o livrará da mão de seus inimigos. Vamos condená-lo com uma morte vergonhosa. Sabedoria 2, de 14 a 20, citado por Santo Hipólito por volta do ano 205. Para que possamos acreditar pela autoridade das Sagradas Escrituras que este é o caso, ouçam, como no livro dos Macabeus, onde a mãe de 7 mártires exorta a seus filhos a suportarem a tortura. Essa verdade é confirmada. Orígenes, ano 225. As Sagradas Escrituras nos instruem dizendo: a oração é boa com jejum e esmolas. Tobias, capítulo 12, versículo 8, citado por São Cipriano por volta do ano 250. Seja um pai para seus filhos como era Tobias. Dê ensinamentos úteis e salvadores para suas promessas como ele deu para seu filho. O que ele ordenou para seu filho, ordene para os seus. São Cipriano, bispo de Cartago, escritor latino ocidental, por volta do ano 250. Apesar de estar sob uma escravidão real e tirânica, Tobias estava livre no espírito e sentimentos. Ele manteve sua confissão a Deus. Ele anunciou de modo sublime tanto o poder divino quanto a majestade, dizendo: na terra do meu cativeiro eu confesso e eu mostro seu poder numa nação pecaminosa. Tobias 13:6. O que então nós encontramos em Macabeus acerca dos 7 irmãos? Eles eram todos semelhantes quanto ao nascimento e virtudes. Eles preencheram o número 7 nos sacramentos de uma perfeição completa. Portanto, os 7 irmãos estavam associados juntos ao martírio. São Cipriano de Cartago, escritor latino, escreveu por volta do ano 250. Acerca deste mesmo assunto, tanto em Macabeus, é justo estar sujeito a Deus, e que o mortal não deve pensar em igualar-se a Deus, segundo Macabeus 9:12, citado por São Cipriano. No livro da sabedoria, um livro cheio de virtudes, o Espírito Santo canta da seguinte maneira, atraindo abertamente seus ouvintes para o celibato e a castidade: é melhor não ter filhos e ter a virtude, pois a memória disso é imortal. Sabedoria 4:1-2, por São Metódio de Olímpio, que escreveu por volta do ano 290. O livro da sabedoria confirma isso dizendo: pois Deus criou todas as coisas para que pudessem existir. Sabedoria 1:14, São Metódio de Olímpio. Na citação anterior que eu fiz de Metódio de Olímpio, ele chama o livro da sabedoria, diz que o Espírito Santo canta neste livro. Isso já diz tudo que Metódio achava deste livro. O livro da sabedoria diz: pois Deus criou o homem para ser imortal e o fez como uma imagem de sua própria eternidade. São Metódio de Olímpio, citando Sabedoria 2:23, lembrando que Metódio escreveu por volta do ano 290 e Metódio de Olímpio era um escritor oriental. Eles prenderam Manassés com cadeias e o prenderam com correntes de bronze, levando-o para a Babilônia. Ele orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e de sua justa semente. Oração de Manassés 1:1, citado nas Constituições Apostólicas, compiladas no ano 390. E é claro que as Constituições Apostólicas são pós-Nicena, mas o David Bercot coloca aqui porque já antes de serem compiladas elas já eram tradições das igrejas orientais. 2. Por que os judeus apagaram essas obras? Mas eu estou longe de confiar nos seus mestres, os mestres judeus.
os quais se recusam a admitir que a interpretação feita pelos 70 anciãos, os quais estavam com Ptolomeu no Egito, é a correta. Eu desejo que vocês observem que eles removeram por completo muitas escrituras da tradução realizada por aqueles 70 anciãos que estavam com Ptolomeu, e por meio das quais este mesmo homem que foi crucificado é provado como tendo sido estabelecido expressamente como Deus e homem. São Justino Mártir, que escreveu por volta do ano 160, era um escritor oriental. Eu não tenho tentado estabelecer prova acerca de Cristo das passagens das Escrituras, que não são admitidas por vocês judeus, citando as palavras de Jeremias, o profeta, Esdras e Davi. Mas eu provei isso, daqueles que vocês até mesmo agora admitem. E se os seus mestres tivessem compreendido as mesmas, estejam certos de que as teriam apagado também, exatamente como fizeram com aqueles escritos acerca da morte de Isaías, a quem vocês serraram em pedaços com um serrote de madeira. São Justino Mártir, por volta do ano 160. Nós lemos que toda escritura é útil para a edificação. Nós lemos que toda escritura útil para a edificação é divinamente inspirada. Então agora parece que a mesma foi rejeitada pelos judeus exatamente por esse motivo, juntamente com quase todas as outras porções da Escritura que falam de Cristo. Nem é claro. Esse fato é surpreendente que eles não receberam algumas escrituras que falam dele, o qual eles não receberam. Pois eles não receberam mesmo quando ele estava ali em pessoa falando na presença deles, Tertuliano, escritor ocidental, escreveu por volta do ano 198. Então Tertuliano diz assim: não é surpreendente, né, que eles tenham negado certas escrituras, que os protestantes chamam de apócrifos. Se Cristo estava ali no meio deles, eles rejeitaram o próprio Cristo, quanto mais as escrituras proféticas sobre ele. Havia um estudioso judeu, do qual se dizia ser o filho de um homem sábio e de ter sido treinado especialmente para suceder a seu pai. Eu tive conversas com ele acerca de muitos assuntos. Eu me lembro, ouvindo dele, os nomes daqueles anciãos mencionados na história de Susana. Isso indica que ele não rejeitava a história de Susana. Orígenes, por volta do ano 240, escritor oriental. Provavelmente vocês responderão: por que então a história de Susana não está no livro de Daniel deles? Se, como você diz, os homens sábios entre eles transmitiram tais histórias por meio da tradição, a resposta é que eles a esconderam do conhecimento do povo tantas passagens que puderam, as quais continham qualquer escândalo contra os anciãos, os governantes e os juízes. Alguns desses materiais têm sido preservados em escritos ocultos. Orígenes, escritor oriental, escreveu por volta do ano 240. Vejamos agora se nesses casos nós não somos forçados a concluir que enquanto o Salvador oferece uma narrativa verdadeira de certos eventos, nenhuma dessas escrituras podem ser encontradas que poderiam provar acerca do que ele falou. Se nós estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, nós não seríamos participantes com eles em derramar o sangue dos profetas. Do sangue de quais profetas alguém pode me dizer? Pois onde nós encontramos qualquer coisa como essa escrita por Isaías, Jeremias, Daniel, ou qualquer dos 12 profetas menores? O que dizer de Zacarias, o filho de Baraquias, que foi assassinado entre o templo e o altar? Nós aprendemos isso apenas de Jesus, não tendo conhecimento, de certa forma, a partir da Escritura. Sendo assim,
eu penso que nenhuma outra suposição é possível, além daquela que aqueles que tiveram a reputação da sabedoria, junto com os governantes e os anciãos, retiraram do povo todas as passagens que poderiam fazer com que os anciãos caíssem em descrédito entre o povo. Nós não devemos nos surpreender, então, que essa história de esquemas perversos da parte dos anciãos licenciosos contra Susana é verdade. No entanto, ela foi removida das escrituras por homens, os quais não estavam eles mesmos muito distantes do conselho de tais anciãos. Orígenes por volta do ano 240. 3. A posição da igreja primitiva com relação a essas obras. Se esta palavra matéria acontecer de aparecer em qualquer outra passagem, ela nunca será encontrada, na minha opinião, como tendo o significado que nós estamos buscando agora, a não ser talvez no livro que é chamado de Sabedoria de Salomão, uma obra que certamente não é estimada como autorizada por todos. Orígenes, por volta de 225. Alguns consideravam a sabedoria inspiradas, outros não. Mas vimos que Militão de Sardes, ou Melito, era a favor da sabedoria de Salomão. Saudações, meu senhor e filho, mais digno Orígenes, da parte de Africano, em sua discussão sagrada com Agnomon, você se referiu àquela profecia de Daniel que está relacionada à sua mocidade. Naquela ocasião, eu aceitei isso como genuíno. Entretanto, agora eu não posso compreender como lhe escapou que essa parte do livro é espúria. Uma objeção mais fatal é que a sessão, juntamente com as outras duas no final do mesmo, não aparece no Daniel recebido entre os judeus. Além disso, o estilo é diferente. Eu levantei essa questão. Cabe a você responder. Responda e instrua-me. Júlio Africano, escritor do Oriente, por volta do ano 240. Orígenes para Africano. Saudações. De sua carta eu aprendi quais são os seus pensamentos quanto a Susana no livro de Daniel, o qual é usado nas igrejas. Em resposta a isso, eu preciso lhe dizer aquilo que é necessário fazermos no caso não apenas da história de Susana, mas também de milhares de outras passagens que eu encontrei em muitos lugares quando, com minhas poucas forças, eu estava agrupando as cópias hebraicas das escrituras com as nossas cópias. Susana está presente em todas as igrejas de Cristo, naquela cópia grega que os gregos usam. No entanto, ela não está no hebraico. De modo semelhante, as duas outras passagens que você mencionou no final do livro, contendo a história de Bel e do dragão, não estão na cópia hebraica de Daniel. Em muitos outros livros sagrados, eu algumas vezes encontrei, mas em nossas cópias, que no hebraico outras vezes encontrei menos. Quando notamos tais coisas, será que devemos rejeitar abruptamente como espúrias as cópias em uso em nossas igrejas? Será que devemos ordenar que os irmãos se livrem dos livros sagrados que são atualmente usados entre eles? Devemos nós persuadir os judeus e convencê-los a nos darem cópias que sejam livres de adulteração e falsificação? Será que devemos supor que a providência que ministrou a favor da edificação de todas as igrejas de Cristo por meio das Sagradas Escrituras não se preocupava com aqueles que foram comprados por preço, aqueles por quem Cristo morreu? Então, aqui Origens responde Júlio Africano, dizendo que a história de Susana era usada em todas as igrejas durante o século III e até antes. Os judeus não usam Tobias. Ele não é encontrado nem mesmo entre os escritos ocultos dos hebreus, como aprendidos os próprios judeus. Entretanto, uma vez que as igrejas usam Tobias, você deve saber que, mesmo no cativeiro, alguns dos cativos eram ricos e bem de vida. Orígenes, por volta do ano 240.
também Tobias era usado na época de Orígenes, nas igrejas. Então, os próprios padres antenicenos responderam a vocês o que eles pensavam desses livros que não se encontram no cânon hebraico. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Se o hype aparecer para vocês, deem um hype neste vídeo. E faço o convite para vocês se tornarem membros do canal, para ajudarem o canal a crescer. Fico por aqui e que o bom Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.